Março de 1990. Uma nação inteira acorda e descobre que o trabalho de uma vida e as economias guardadas com sacrifício simplesmente não estão mais lá. O Estado, em um único ato, estendeu a mão e confiscou 80% de todo o dinheiro que os brasileiros acreditavam ser seus. Não foi um roubo à mão armada, foi um decreto, uma canetada. O Plano Collor, implementado um dia após a posse do presidente, não foi apenas uma crise econômica, foi uma lição brutal sobre a natureza do poder e a fragilidade da confiança. Eu me chamo Igor e vocês estão no Vontade de Poder. O impacto foi imediato e devastador. Pequenos empresários viram-se impossibilitados de pagar funcionários. Famílias perderam reservas de anos em um piscar de olhos. E o consumo entrou em colapso. O confisco da poupança tornou-se um dos maiores traumas financeiros da história recente do Brasil. Um evento que causou pânico generalizado na população. Relatos da época falam de um desespero profundo, de empresas que faliram da noite para o dia e de uma onda de pessoas que tiravam as suas próprias vidas. Embora não exista dados oficiais consolidados, o impacto na saúde mental da população foi inegável. O legado foi uma ferida aberta na memória coletiva, uma quebra de confiança entre cidadãos e Estado. Mas e se esse confisco nunca tivesse realmente parado? E se ele apenas estivesse se tornando cada vez mais lento, mais silencioso e quase imperceptível nos dias de hoje? Sim, ele tem um nome e se chama inflação. Desde a criação do Plano Real em julho de 1994, a moeda brasileira iniciou um progresso contínuo de perda de valor. A inflação acumulada desde então ultrapassa uns 700%, o que significa que o poder de compra ele foi sistematicamente corroído. Em termos práticos, algo que você comprava com R$100 em 1994, hoje exige mais de R$800. Esta é a natureza do confisco silencioso. Uma transferência de riqueza contínua e invisível, que pune o poupador e beneficia quem tem o poder de criar a moeda. Então vamos passar alguns anos desde 1994 com esse mesmo R$100 até os dias de hoje, e ver na prática o poder de compra perdido, corroído pelo IPCA. Em julho de 1994, R$100 equivalia a 0,00%. Em julho de 2000, a mesma coisa que se comprava com R$100 você passou a pagar 231,57 centavos, ou seja, 56,82%. Em julho de 2010, a mesma compra passou a valer R$ 410,25 centavos, 75,62%. Em julho de 2020, a mesma compra passou a custar R$ 701,50 centavos. E o poder de compra foi perdido a 85,74%. E hoje é estimado a R$ 808. E o poder de compra foi perdido a 87,62%. Este vídeo aqui não é para falar sobre o passado, mas sim sobre o futuro, em um mundo onde a sua riqueza ela pode ser confiscada abertamente por um decreto ou corroída silenciosamente pela inflação. A pergunta fundamental não é como ficar rico, a pergunta é: como se tornar inconfiscável? Como o indivíduo ele constrói a sua fortaleza não apenas para o seu patrimônio, mas para a sua mente, a sua liberdade e o seu futuro? A resposta, surpreendentemente, começa 2000 anos atrás, com o imperador romano, e termina hoje com um código digital. Antes de construir uma fortaleza para o seu patrimônio, é preciso construir uma fortaleza para a sua mente. O caos, a incerteza e a tirania, elas não são invenções modernas. O Império Romano era um mundo de pragas, guerras incessantes, traições políticas e instabilidades constantes. E foi nesse caldeirão de adversidades que um grupo de filósofos forjou um sistema para a serenidade e a força interior, o estoicismo. Hoje essa filosofia antiga ela vive um renascimento, com um crescimento de mais de 330% nas buscas no Brasil nos últimos anos, indicando uma sede por suas lições atemporais. O princípio fundamental ensinado por homens de todas as classes sociais, como o escravo liberto Epiteto, o abastado conselheiro Sêneca e o homem mais poderoso do mundo, o imperador Marco Aurélio, é a dicotomia do controle. Trata-se da sabedoria prática de separar o que está no nosso poder e aquilo que não está. A maior parte do sofrimento humano, argumentavam os estoicos,
Ele nasce da tentativa fútil de controlar o incontrolável. Você não controla a inflação. Você não controla as decisões do Banco Central. Você não controla um decreto de confisco. Tentar controlar esses eventos externos é a fonte de toda a nossa ansiedade, raiva e frustração. O que você controla, no entanto, são as suas reações, os seus julgamentos e as suas ações. Marco Aurélio, escrevendo para si mesmo em um diário pessoal, conhecido hoje como Meditações, em meio a campos de batalha, reforçava essa ideia: você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a sua força. Isso não é um chamado à passividade, mas sim o oposto. É um chamado para focar a sua energia onde realmente tem impacto. É a disciplina de não se fazer vítima diante das circunstâncias, mas de ver cada desafio como uma oportunidade para praticar a virtude. As 4 virtudes cardeais do estoicismo: sabedoria, coragem, justiça e temperança, também conhecidos como o autocontrole. Esses não são conceitos abstratos, mas guias práticos para a ação. É a coragem de agir apesar do medo, a sabedoria para tomar decisões corretas e a temperança para dominar os impulsos destrutivos. Sêneca, outro grande mestre estoico, aprofunda nossa noção ao nos ensinar a dominar os nossos desejos. Em suas cartas a Lucílio, ele adverte que as buscas incessantes por prazeres e riquezas externas nos tornam escravo. Ele afirma: a riqueza ela é escrava de um homem sábio e mestre de um homem tolo. A verdadeira riqueza para Sêneca não está na acumulação de bens, mas na autossuficiência e no autocontrole, na capacidade de subtrair os desejos em vez de apenas adicionar posses. Este é o cerne da filosofia da baixa preferência temporal, a capacidade de valorizar a construção do caráter, a disciplina e a liberdade de longo prazo, acima da gratificação imediata e do consumo impulsivo. É um processo civilizatório que permite o progresso, tanto individual como social. Essa é a base da verdadeira masculinidade que o estoicismo ensina, não aquela caricatura que confunde força com raiva ou supressão emocional. O estoicismo clássico ele não prega a ausência de emoções, mas a sua compreensão através da razão. A verdadeira força viril, como descrita por Marco Aurélio, ela reside na gentileza, na calma e no autocontrole, pois quanto mais um homem se aproxima da sua mente e da impassibilidade, mais ele se aproxima da sua força. É a força que vem da responsabilidade, da disciplina e da capacidade de suportar as adversidades com serenidade e coragem. É a construção da força interior, a primeira e mais importante defesa contra o caos moderno. A fortaleza da mente nos concede resiliência, mas como protegemos os frutos do nosso trabalho no mundo real? Se o sistema financeiro tradicional é fundamentalmente baseado na confiança em terceiros, confiança que foi brutalmente traída em 1990 e é silenciosamente corroída todos os dias pela inflação, a solução ela deve ser um sistema que elimina a necessidade de confiança. Em 2008, em meio à maior crise financeira global desde a Grande Depressão, uma figura anônima usando o pseudônimo de Satoshi Nakamoto publicou um white paper. A solução que ele propôs foi o Bitcoin. Não era apenas uma nova moeda, era um novo paradigma, projetado para resolver o problema do gasto duplo no mundo digital, sem a necessidade de uma autoridade central. O Bitcoin ataca diretamente os 2 problemas fundamentais que nos assombram, o confisco e a inflação. Ele faz isso através de 3 propriedades revolucionárias e inteligentes. A primeira é a descentralização, é a defesa contra o poder arbitrário. Não existe um banco central do Bitcoin. Não há um CEO, não há um conselho de administração ou uma sede que possa ser fechada ou coagida. A rede ela é mantida por milhares de computadores voluntários, o que chamamos de nós, ao redor do mundo, que validam e registram todas as transações em um livro-razão público e distribuído, a blockchain. Uma analogia útil é comparar o sistema financeiro tradicional a um livro-razão guardado em um único cofre, o do Banco Central. Quem tem a chave desse cofre, o governo, ele manda em tudo. Ele pode alterar as regras, congelar fundos, confiscar ativos. O Bitcoin, por outro lado, ele é como um livro-razão mágico que é copiado e distribuído para todos os participantes da rede simultaneamente. Para alterar uma transação ou corromper o sistema, um invasor precisaria obter o controle de mais de 50% do poder computacional da rede.
um feito que exigiria recursos tão vastos que se torna economicamente inviável. Essa arquitetura descentralizada cria um sistema com resistência à censura e sem um único ponto de falha, tornando a defesa tecnológica mais robusta já criada contra o poder arbitrário de uma autoridade central. A segunda propriedade é a escassez absoluta. É o antídoto para a inflação. O código do Bitcoin decreta que só existirão no máximo 21 milhões de unidades. Fim. Este limite ele não pode ser alterado por nenhum político, banqueiro ou comitê. É garantido pela matemática e pelo consenso da rede descentralizada. A emissão de novos bitcoins ela também é previsível, ocorrendo a uma taxa decrescente que é cortada pela metade a cada 4 anos, em um evento conhecido como halving. Enquanto moedas fiduciárias como o real são impressas ao infinito por decisões políticas, destruindo seu poder de compra ao longo do tempo, o Bitcoin representa a primeira forma de propriedade digital verdadeiramente escassa da história humana. Ele resgata uma das propriedades fundamentais do dinheiro sólido, a dificuldade de ser produzido. A analogia mais próxima é o ouro, um metal precioso cuja escassez natural lhe conferiu valor por milênios. O Bitcoin é, em essência, o ouro digital, mas com uma vantagem crucial. A sua oferta não é apenas escassa, mas absolutamente finita e previsível. A terceira propriedade é a soberania através da autocustódia, ou seja, a chave para a propriedade real. Com o Bitcoin, você pode ser o seu próprio banco. Isso é possível através do controle de suas chaves privadas, que são senhas criptográficas, que te dão acesso e permitem a movimentação de seus fundos. A frase "Not your keys, not your coins" não são suas chaves, não são suas moedas, é um mantra fundamental da comunidade. Quando você deixa suas criptomoedas em uma corretora, uma exchange, você está confiando em um terceiro, da mesma forma que confia em um banco. A corretora ela pode ser hackeada, ela pode falir ou ela pode ser obrigada pelo governo a congelar ou confiscar os seus ativos. Ao praticar a autocustódia, ou seja, ao guardar as suas próprias chaves privadas em uma carteira ou hardware ou software seguro, você e somente você tem controle absoluto do seu patrimônio. Não há gerente de banco para pedir permissão. Não há governo que possa congelar a sua conta ou executar o novo plano Collor sem o seu consentimento. É a materialização da propriedade privada em sua forma mais pura e inalienável. Uma defesa tecnológica direta contra o confisco. E esta é a diferença entre o sistema fiduciário e o padrão Bitcoin. No sistema fiduciário, o controle da emissão ele é político e centralizado. Já no padrão Bitcoin, ele é matemático e descentralizado. O risco de confisco ele é alto, direto ou via inflação. Já no padrão Bitcoin, ele é extremamente baixo, com a autocustódia. A soberania do indivíduo ela é baixa, ela depende de terceiros. Já no padrão Bitcoin ela é alta, tendo controle direto das suas chaves. No sistema fiduciário, a necessidade de permissão ela é alta. Você precisa permissão para transacionar e para guardar. Já no padrão Bitcoin ela é baixa, porque a rede ela é sem permissão. E a preferência temporal incentivada, no sistema fiduciário ela é alta, consumos, dívidas, e já no padrão Bitcoin ela é baixa, pois é poupança e longo prazo. Temos então dois sistemas operacionais, um interno para a fortaleza da mente, o estoicismo, e o externo, que é para a fortaleza do patrimônio, que é o Bitcoin. E separados, eles são ferramentas poderosas, mas juntos, eles formam um código do indivíduo soberano. Um arquétipo para o século XXI, que combina a soberania antiga com a tecnologia de ponta para alcançar a verdadeira liberdade. O estoico digital ele não teme a notória volatilidade do mercado das criptomoedas. Pelo contrário, ele a encara como um campo de treinamento para a virtude, aplicando a dicotomia do controle. O preço do Bitcoin é um evento externo, volátil e fora do seu controle. Sua estratégia de longo prazo, sua disciplina de acumular, suas convicções baseadas em primeiros princípios. Isso está sob o seu controle. Ele age como o imperador Marco Aurélio, que se prepara para a batalha focando em suas próprias ações e disciplina, não no movimento imprevisível do inimigo. A volatilidade para ele não é um risco, mas uma oportunidade para praticar a paciência e o autocontrole.
O elo mais profundo entre o estoicismo e o Bitcoin é o conceito de baixa preferência temporal. A sociedade do consumo moderno, movida por dinheiro fraco e inflacionário, nos treina para a alta preferência temporal, ou seja, o prazer agora e a dívida depois. Sêneca já nos alertava sobre a escravidão dos desejos imediatos e a importância do autocontrole. Séculos depois, economistas da escola austríaca formalizaram esta ideia, implicando que a capacidade de adiar a gratificação, de poupar e investir em vez de consumir tudo imediatamente, é a base fundamental para a formação de capital e o progresso da civilização. O Bitcoin, como detalhado por Seyfried Ammons em sua obra seminal O Padrão Bitcoin, é a primeira tecnologia monetária em mais de um século que incentiva e recompensa a baixa preferência temporal. Por ser um ativo programaticamente escasso e que não pode ser desvalorizado pela impressão arbitrária, ele se torna um recipiente confiável para guardar valor a longo prazo. Poupar em Bitcoin não é apenas uma decisão financeira, é um ato filosófico. É a prática estoica de Sêneca sobre o autocontrole dos desejos, manifestada em código. Quando confrontado com críticas, como o alto consumo de energia do Bitcoin, o estoico digital ele não reage com emoção, mas com a razão dos fatos. Ele analisa os dados e descobre que o sistema bancário tradicional ele consome mais do que o dobro de energia, e ainda por cima sem oferecer soberania ou resistência à censura em troca. Ele compreende que a energia ela não é desperdiçada, mas sim utilizada para um propósito específico e valioso: garantir a segurança e a imutabilidade da rede, o que a torna inconfiscável. O custo energético é o preço da liberdade financeira. Esse futuro ele já foi previsto. Em 1997, um livro profético, O Indivíduo Soberano, argumentou que a ascensão da criptografia e da era da informação mudaria fundamentalmente as dinâmicas de poder, transferindo do Estado-nação para o indivíduo. Os autores previram que o capital se tornaria mais móvel, mais difícil de taxar, e que os indivíduos teriam as ferramentas para operar fora das estruturas de controle tradicionais. O Bitcoin não é apenas uma tecnologia, é o cumprimento de uma profecia sobre a ascensão da soberania individual na era digital. O homem comum, quando ele vê uma queda de 50% no mercado, a primeira coisa que ele faz é entrar em pânico, vendas compulsivas no prejuízo, busca por culpados e desespero. Já a reação do estoico digital ele aplica a dicotomia do controle. Ele reconhece que o preço ele é externo, ele mantém a sua calma, revisa os fundamentos e foca no longo prazo. O governo anuncia regulação hostil. O homem comum já fica com medo, com raiva, sentimento de impotência, então vende tudo por incerteza. O estoico digital ele analisa a situação com lógica. Ele compreende que a resistência da rede é uma de suas características e reforça a importância da autocustódia. A mídia declara a morte do Bitcoin. O homem comum ele acredita na narrativa. Ele duvida de suas próprias convicções. Ele segue a manada. O estoico digital ele ignora o ruído, ele pratica a disciplina do assentimento, ou seja, não aceita opiniões como fatos e confia em suas próprias pesquisas e princípios. Chegamos ao fim da nossa jornada. Vimos a fragilidade de um sistema financeiro baseado em confiança e o trauma profundo que a sua quebra pode causar. Exploramos a sabedoria antiga que nos ensina a forjar uma mente inabalável, capaz de enfrentar o caos com serenidade. E descobrimos a tecnologia moderna que nos permite, pela primeira vez na história, construir um patrimônio verdadeiramente nosso, inconfiscável e soberano. A escolha agora ela é sua. Continuar em um sistema que por design corrói o seu valor, limita sua liberdade e o trata como um escravo, ou dar um passo em direção à soberania. Na comunidade Bitcoin existe um termo para essa decisão: opt-out. É o ato de se retirar, de forma pacífica e voluntária, de um sistema que você considera falho ou injusto. Não é um ato de rebelião violenta, mas um ato de construção individual. É a aplicação máxima da dicotomia do controle. Em vez de tentar mudar um sistema incontrolável, você foca naquilo que pode construir para si mesmo, para sua família e para o seu futuro. Adotar o padrão Bitcoin e a mentalidade estoica é muito mais do que um investimento, é uma declaração. É dizer que você é dono do seu tempo, da sua energia, dos seus frutos e do seu trabalho. É um ato de responsabilidade pessoal, assumindo um controle total sobre o seu futuro financeiro.
É um ato de coragem, escolhendo o caminho mais difícil, mas mais recompensador, o da autossuficiência. É, em sua essência, um ato de virtude. A fortaleza não será construída em um dia, ela exige estudo, disciplina e paciência. Exige a sabedoria de Marco Aurélio para governar a si mesmo e a resiliência de Sêneca para enfrentar as adversidades. Mas pela primeira vez na história, as ferramentas para a verdadeira soberania individual estão ao alcance de todos. A questão não é se você está pronto para o Bitcoin, a questão é: você está pronto para ser soberano?